texto que a gente vai ler hoje está na tradução Revista Atualizada, em Efésios 1, de 15 a 23. Preciso falar algo mais para vocês antes de começar, especialmente para a nossa comunidade. Nós estamos para marcar um encontro em junho, agora. Nós vamos estabelecer a data com uns 15 dias de antecedência. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos, sobre a nossa organização como igreja, sobre o nosso novo local, onde nós vamos então estar com um endereço fixo, nosso próprio. Nós estamos trabalhando nisso já há vários meses e a gente quer compartilhar isso com vocês. Precisamos das orações de vocês, da participação de vocês, da gente conversar sobre a nossa membresia, sobre o nosso futuro, acertarmos o que nós precisamos fazer. Isso vai ser agendado agora para o mês de junho, uma conversa com todos. Nós temos o WhatsApp também da comunidade, nós vamos informar lá também para todos vocês. E nós temos orado e trabalhado muito intensamente para que o Senhor nos faça prosperar num lugar que precisa muito do Evangelho. Um prazer estar com a banda também que esteve conosco nessa noite, que está conosco nessa noite. Deus abençoe a Kelly, Ponte, para eles estarem aqui, da orquestra. Aí vocês vão ver duas coisas que eu preciso comentar com vocês. Primeiro, eu preparei algo para nós nessa noite, e quando eu estava formalizando finalmente o trabalho dessa noite, eu percebi que não é para uma noite, é para 2 noites, tá? E então a gente vai pensar nisso mais claramente para as próximas 2 noites, ou seja, para o próximo domingo nós continuamos falando sobre esse mesmo tema. A gente está falando sobre Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. É o tema do que a gente está pensando no mês de maio e no mês de junho, tá? E você vai ver também, a última coisa que eu tenho que falar é que eu fiz uma tradução do texto no grego. Há poucas diferenças, mas algumas colocações estão aí, e nós não vamos ler, apesar provavelmente ela vai aparecer em seguida. Eu só vou destacar na hora que a gente estiver expondo juntos as Escrituras. Por isso, também eu, versículo 15, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Eu queria nessa noite compartilhar com vocês que Jesus é a fortaleza da sua igreja. A sua igreja é uma igreja multiforme, é uma igreja que fala línguas mesmo, entendeu? Porque é de vários povos, nações. Então ela está em toda parte, visível e invisível. Mas eu queria te dizer sem nenhuma xenofobia, ou seja, sem nenhuma temor aos que estão estranhos à fé hoje, porque hoje a gente percebe que a religião para algumas pessoas é uma maneira de afastar uns dos outros, e não é o que a fé cristã é. Sem nenhuma pretensão de dizer diferente disso, eu queria te dizer que Jesus, ele é a nossa fortaleza. E ele é a nossa fortaleza, e ele é aquele que não só redime seu povo, mas é aquele que nos dá força para caminhar. E aí, eu queria, tendo dito isso para vocês, quero dizer que Jesus se torna a fortaleza da sua igreja. E também queria dizer uma coisa. A linguagem de Efésios, por mais que a gente tenta facilitar, ela está no grego clássico. E como o grego clássico é um pouco diferente da nossa língua, e é por isso que na hora que você lê, parece gerúndios, né? Que no grego são particípios. O que isso tudo quer dizer?
Então a gente queria compartilhar, eu quero compartilhar com vocês textualmente o que esse texto diz. O versículo 18, ele diz uma coisa bem interessante, que eu quero que você... Uau, eu vou precisar... Vamos ver o versículo 18? Ele sumiu da minha base aqui. Iluminados os olhos do coração, do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tá? A diferença aqui que eu estou colocando aqui é de chamamento, que é a tradução dele, e eu optei pela palavra chamado. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É muito interessante que a Bíblia, no final do verso 22 e 23, ele vai dizer que Jesus foi dado para a igreja. Isso é estranho, porque você fala assim, como Jesus foi dado para a igreja? Jesus foi dado para... Jesus é Deus, ele está em toda parte, ele está no universo. Como que ele foi dado para a igreja? E aí a resposta está no mesmo texto, a igreja é o seu corpo. E aí, isso é uma coisa para mim inexplicável. Porque eu olho para a igreja, que sou eu, que é você. Como é que a gente é o corpo de Cristo? Cristo é tão sublime. Como que a gente é? Mas é isso, nós somos o corpo de Cristo. Fomos redimidos pelo seu sangue, pelo seu amor. E ele continua purificando a sua igreja para que ela seja uma resposta para esse mundo que a gente está vivendo. Tá? E aí é muito lindo, porque o grego usa uma língua, o Paulo usa uma linguagem muito metafórica que é nativa do grego. Iluminados os olhos do vosso coração. E o cara fala, que poesia, que coisa incrível. Nossa, Deus usou esse homem, né? Que maravilha. O que significa? Nada. Que o coração não tem olho. Então o que isso quer dizer? Então é metáfora, que lindo. E aí, como algumas pessoas pensam que poesia é isso, né? Uma coisa totalmente, cada um lê como quiser, vamos deixar o texto de lado. Não. Coração na Bíblia é a sede da emoção. Coração na Bíblia é a sede da vontade, da volição. E uma das coisas que se diz sobre o coração na Bíblia, a Bíblia vai, se você já tem contato com a Bíblia vai de capa a capa usar a palavra coração, falar sobre coração constantemente. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Se Deus está à procura de algo, é do seu coração. Sabe, a Bíblia vai falar do coração como a origem da vontade humana, o lugar onde Deus resolve morar. Mas o coração tem olhos? Como é que eu posso olhar com o coração? Existe uma visão que não está nos sentidos. E eu queria compartilhar com vocês esse vídeo para vocês pensarem um pouquinho nos escritos que estão ali. Dá uma olhadinha. Quando você não tem olhos, como é que você pode ver a vida? Eu acho bonito o que o autor diz através da atenção. Você pode ter olhos, segundo Jesus, e não ver. Mas para você ver, segundo as Escrituras, é preciso atenção. Seu coração é não só a sede das suas emoções, da sua vontade,
É o lugar onde Deus se conecta com você. É o que a Bíblia diz, e muitas vezes ela usa a palavra coração para lembrar da sua alma. É onde Deus, o último recôndito, o último lugar onde Deus quer falar com você. É muito interessante que Agostinho foi um homem muito usado por Deus, muito usado, uma experiência cristã muito poderosa, mas um homem também de uma retórica, de uma mensagem cristã que divide o pensamento cristão entre Agostinho e Tomás de Aquino, as diferenças entre católicos e a igreja reformada se vai por aí. E Agostinho dizia que há um lugar no coração humano vazio, que só pode ser preenchido por Deus. E que enquanto estiver vazio, enquanto estiver sem esse preenchimento, não encontrará sentido para a sua alma. É preciso que o seu coração e o meu coração tenham, de fato, a capacidade de exercer atenção ao que Deus quer falar conosco. Quando a gente é um recém-convertido, a gente está muito atento aos nossos sentidos espirituais, aos nossos erros, aos nossos enganos, ao que precisa mudar. Quando a gente é um recém-convertido, a gente está muito atento ao que Deus quer conosco, e a gente é capaz de fazer coisas incríveis, se o Senhor nos mandar, porque a gente está disposto a ouvir e disposto a ver o que Ele tem. Deus deseja iluminar os olhos do seu coração. Ele deseja trabalhar profundamente nos olhos do seu coração, para Ele fazer aquela obra que Ele planejou na sua vida, para Ele executar o plano que Ele determinou. Então, um minutinho aqui, só resolver um probleminha. Se eu conseguir. Voltou a minha tradução, obrigado. É só isso que faltava. Desculpa, mexi aqui, apaguei tudo. Já estamos de volta. Muito bem, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamado. Quando Deus ilumina os olhos do seu coração, que é onde Ele vai trabalhar profundamente, é onde Deus pode converter seu coração ou não. A Bíblia usa isso, converter você e sua alma. E não existe conversão que não envolva a vontade e as emoções. Se não houver uma conversão da vontade e das emoções, não é conversão. Mas ela começa na nossa alma, para nos ensinar a ter uma experiência com a esperança. Iluminados os olhos do vosso coração. Em primeiro lugar, eu coloquei como A aqui, você tem uma experiência com a esperança. Queria te dizer que esperança na Bíblia é o próprio Deus. Deus se chama como a esperança. Porque as nossas esperanças aqui na face da terra, elas podem não dar certo. Você começa o ano no Campeonato Brasileiro, acha que o seu time vai ganhar. Depois você não está tão certo assim. Principalmente quando estiver no meio do campeonato, a sua esperança pode estar pequena. Ou pode estar quase confirmada, né? Mas você não sabe. As nossas esperanças, elas são muito passageiras. Por isso Deus é a nossa esperança acima da esperança humana. Porque a esperança humana, ela pode passar. A fé, segundo a Bíblia, é a esperança. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é esperança. Mas ela é só... A verdadeira fé está baseada em Deus. Não há dúvida disso. E é nele que nós esperamos. E o que nós esperamos? De que o mundo é mais do que nós vemos. Se você é cristão e seu mundo é só o que você vê, você está perdido. Porque não é isso que a Bíblia diz. Quando Deus é a esperança, Ele está te chamando a esperar mais do que você espera. Eu não sei se você tem essa experiência, você que está me ouvindo nessa noite. Mas eu já fiz orações assim, fervorosas, sabe? Super fervorosas. E eu sentia assim, quando eu terminava aquela oração, o Espírito Santo falava comigo: é isso que você quer? É isso que você quer que eu faça?
Às vezes as nossas orações são uma maneira de diminuir a Deus, sabe? A gente fica, sabe, olhando para as coisas e Deus fala, é isso que você quer que eu faça? Meu filho. Então, eu queria te dizer algumas coisas que a Bíblia diz que a gente tem que esperar, que o amor seja maior do que ele é hoje em você. Esperar que a bondade nos alcance, como o Salmo 23 diz, até que você more na casa da bondade. Que o nosso mundo não termine como nós estamos vendo que ele aparentemente vai terminar. Hoje as coisas eram Bolsonaro, PT, e agora é o quê? Rimou, né? Não sei se é uma rima boa. Nós precisamos orar a Deus e esperar que a crise moral que o nosso país vive, espiritual, cesse. Não adianta eleger um partido e dizer que o nosso país é cristão ou anticristão. A fé em Deus precisa andar nas ruas, precisa alcançar as casas das pessoas que estão vendendo suas meninas e meninos para prostituição infantil. Não há como a gente não esperar, como povo de Deus, que Deus esteja acima de tudo isso, e que Deus não sejam as pessoas. Porque se Deus são as pessoas, então você é panteísta. Deus é maior. E Ele deseja trazer tudo o que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida, porque Ele é a esperança. E você precisa ter experiência com essa esperança. Acho bonito quando a Bíblia diz que Ele é o Pai da glória e usa a palavra Pai, que Ele seja seu Pai. Se você não tem uma experiência boa com o Pai, que você tem uma esperança boa com seu Pai, que é Deus, que deu tudo o que você tem, que Ele é o cabeça da nossa família, que é a igreja. Ele é essa maior força que a igreja tem. Porque quando a igreja perde a esperança, ela perde Deus. E ela perde a possibilidade de ser um referencial para as pessoas desesperadas. Eu não sei se você está desesperado e perdeu a sua referência, mas nessa noite eu queria dizer que Deus quer iluminar os olhos do seu coração para que você tenha uma experiência com a esperança. Em segundo lugar, para você entender qual é o seu chamamento, ou qual é o seu chamado. Nós ficamos surdos para a voz de Deus. A voz de Deus pode ser que num momento você ainda se lembre como ela é. E você, num determinado momento, você podia atender tudo que Ele te chamasse. Você ainda pode se lembrar do que você sentia quando experimentava falar com Deus. Hoje talvez você tenha que mudar de igreja para esperar Deus falar com você. Diz, olha, hoje quase que Ele falou comigo. Vou ouvir o pregador. São Paulo é uma cidade incrível. Tem pregador de toda parte do mundo. Segunda-feira, o Tim Keller, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, vai estar falando em 2 lugares diferentes. Talvez você diga, vou lá ouvir o Tim Keller. Deus vai falar comigo. E o ruim é que se você for lá e não acontecer nada. Você fala, não era o que eu esperava. Quem é o próximo famoso? Quem é o próximo cara que eu espero que Deus fale? Então, a próxima pessoa que você tem que esperar é você mesmo. Você precisa comparecer para Deus falar com você. Como? Atendendo ao chamado dele. Mas para atender o chamado de Deus, você tem que ser capaz de fazer tudo o que Ele desejar. E quando eu entendi que Deus me chamou, o meu chamado foi uma coisa muito interessante e desastrosa. Eu era um adolescente, já estava pregando o evangelho nas escolas, eu já estava começando um trabalho na minha casa, que virou uma igreja, e eu não tinha ainda 17 anos. Eu lia a Bíblia, Deus falava comigo, eu anotava tudo que Ele ia falando comigo, e aí chegou a hora de decidir o que ia acontecer com a minha vida. Um dia os textos todos que eu tinha anotado se ligaram em um texto só, Deus falando comigo, eu quero você. Nesse dia eu digo, Deus, manda quem o Senhor quiser, que eu não quero essa coisa para mim. Sabe, às vezes Deus fala conosco e a gente entende que Ele tem um chamado para nós, mas a gente resolve dar uma resposta diferente para esse chamado, porque você se sente tão de casa com Deus que você pode falar para Ele o que você quiser, inclusive não. Eu não disse não finalmente para Deus, eu entrei numa guerra com Deus e disse sim, mas eu não estava feliz.
Por quê? Porque eu ainda não era capaz de fazer tudo o que ele me mandasse. Quando eu aceitei, eu era paulistano, eu fui morar em Recife, estive com os lugares mais pobres do país, um dos momentos mais miseráveis do nosso país, e eu não entendia aquilo porque eu era garoto demais, em vários sentidos, apesar de ser muito precoce, eu não conseguia entender o que Deus tinha para mim. Eu não sei se você está tentando negociar também com o que Deus fala com você, e você realmente não entendeu uma coisa que é necessário que você entenda. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito. E eu quero te dizer o que não é o propósito de Deus. Você ser a melhor pessoa na sua profissão. Sabe por quê? Porque ela vai se extinguir. Como assim? A profissão de datilógrafo se extinguiu. É impressionante. Não existe mais datilografia, nem máquina, né? Máquina de datilografia, não existe mais. Imagine a indústria de fazer chapéus, né? No Brasil. Se ela não mudou de área, ela se extinguiu. Por quê? Porque não existe mais. Quero te dizer que a sua profissão também vai se extinguir. Como assim? Porque o mundo que Deus vai criar é tão mais sublime do que esse mundo, que o que você fazia, você não vai fazer. Não, eu cuido de comunicação então, mas a gente vai usar a mente para comunicar. Como assim? Não, eu também não sei. Mas não vai usar o seu sistema mais. Então, se o seu propósito é passageiro, ele vai passar, como algumas profissões passaram. Se sua meta de vida é, por exemplo, dinheiro, ele também vai passar, segundo a Bíblia diz. E a minha pergunta nessa noite é: você tem um propósito para a sua vida? Quando você acorda de manhã, você tem um propósito? E aí o cara começa a buscar uma caixa de promessas, de versículos, falando: não, eu tenho um propósito. É um genérico? Você quer tomar um remédio genérico para uma doença genérica? Você vai se curar assim? Deus tem um propósito para você. Amém. Pessoal, intransferível. Como é que eu sei? Através do chamado. No seu coração. Ele vai iluminar seu coração. O seu coração está escuro. Você está vendo os arredores, o que está acontecendo no entorno, tudo isso. Deus tem um chamado para você. E Ele vai iluminar os olhos do seu coração para você entender. Deus está chamando no mundo inteiro. Isso é incrível. Deus está chamando hoje. E Deus está chamando durante a eternidade. Ele tem chamado pessoas. Não desde a eternidade, de verdade, desde que o mundo começou. Mas Deus, que é eterno, tem chamado pessoas através da história. Por quê? Porque Ele quer dar plenitude para a sua vida. Não é porque Deus precisa de mim e de você, porque Ele quer tornar você pleno. E o único jeito de fazer isso é atender seu chamado. Ao exemplo de Eli e Samuel. Samuel não sabia como era o chamado de Deus e Eli ensinou para ele: você vai dizer o seguinte, fala porque o teu servo ouve. Irmão, se você fizer isso, Deus vai revelar o seu chamado para você. Só que o problema não adianta dizer isso, é preciso ouvir. Como diz o texto que nós vimos nessa noite, é preciso dar atenção. Quando você não tem os olhos, você precisa exercer atenção. Os olhos do coração são o exercício da atenção. Terceira coisa que o versículo 18 diz, vamos olhar de novo. Versículo 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que frase longa. A terceira coisa que eu quero te dizer é que Deus quer tornar você rico com a herança dos santos. Tá? E eu queria falar sobre duas coisas que o versículo 15 e 16 dizem. Também, por isso, também eu tendo ouvido acerca da fé que há entre vocês no Senhor Jesus, eu estou lendo a minha, tá? E do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, lembrando de vocês em minhas orações, né? Lembrando de vocês em minhas orações. Há duas coisas que o Paulo diz aqui, que são fundamentais das coisas que ele vivenciou entre eles, a fé e do amor que eles têm para com os santos. Eu queria te dizer, em terceiro lugar, que a riqueza que Deus quer dar para você como herança dos santos, em primeiro lugar é a fé que está no meio do povo de Deus. Eu queria te dizer que a fé, a boa fé é loucura. E a igreja precisa ter gente louca.
porque isso significa que tem gente com fé. Tá? Na igreja você vai encontrar gente louca. Gente que acredita que o mundo pode ser mudado, enquanto você não acredita. Gente que fará tudo para que esse propósito de Deus se cumpra. Gente que olha para o mundo de uma maneira diferente da sua. E você tem duas opções quando encontrar com essas pessoas. Você pode ouvi-las com temor a Deus, ou você pode tentar apagar a chama do coração dessas pessoas. Você pode incentivá-las ou impedi-las. Se você é uma pessoa racional, cartesiana, para não dizer incrédula, você não vai aceitar essa maneira de ver. Me lembro, teve uma época que eu estava falando muito em acampamento. Na minha opinião era muito, para mim era muito na época. E acho que é por isso que eu parei de falar. Mas era o tempo de me convidarem para falar em acampamento de jovens. E aí eu conheci uma moça, na época ela trabalhava em Vencedores do Cristo. Mas eu a conheci porque ela me convidou para o acampamento e queria traçar o tema comigo. E eu fui no escritório de Vencedores, na época era no centro da cidade, faz tempo. E aí tudo correu bem, transcorreu, ela me colocou qual era o tema, o que eu ia fazer, quantos jovens iriam e tal. Na véspera do acampamento, ela me ligou. O presidente da República tinha decidido que não ia ser mais feriado. Isso acontece ainda, ó. Semana que vem não vai ser feriado. E aí, ela me ligou e dizendo: o presidente falou isso, mas eu creio que vai ter o acampamento. Irmãos, uma coisa sábia, se você não é uma pessoa de fé ou não está com a fé ligada todo o tempo, é ficar quieto. Eu tentei consolar aquela moça, falando: não, Deus sabe, tal, mas no fundo do meu coração, o presidente falou que não vai ter o negócio, não vai ser. E ela chorou no telefone, falou comigo que eu creio, eu estou trabalhando à mesa, o senhor vai fazer e tal. Irmãos, eu não falei nada do que eu pensei, mas depois que terminou a ligação, que eu desliguei, eu falei: cara, essa menina, velho, ela tá ligada aqui no negócio. Não sei o que vai acontecer, não. Fiquei quieto. Naquele mesmo dia foi decidido que o feriado ia acontecer, foi um dia depois. Eu só fiz minha oração a Deus, dizendo: Deus, que o Senhor preparou esse tempo aí, eu quero que o Senhor me revele também. Quero falar muito explicitamente: você não crê? Não joga areia no cozido. Não vá contra. Porque Deus está trabalhando nesse mundo com gente louca. Você não acredita nisso? Vai visitar a igreja sofredora, meu irmão. Conversa ouça o testemunho dessas pessoas. Você vai dizer que são loucos por causa do Senhor Jesus. A igreja é um lugar de fé e tem gente pegando fogo. Não seja você o frio do Ártico. A segunda coisa é o amor. Tem pessoas que amam e amam. Amam quem desconhece. Tratam quem eles não conhecem como se fosse a família deles. Como assim? O amor deles é estranho e inconcebível, porque eles são pessoas amorosas. Mas essa maneira de amar é capaz de mudar o mundo. Você pode rir deles, você pode rir dessas pessoas, do compromisso que elas têm com Deus e com as pessoas. Você pode ridicularizar as razões por que elas estão fazendo isso. Ou você pode se abrir para entender algo que você não tem, que é amor, como essas pessoas têm. E você pode se abrir também para reconhecer que você não ama, e que você não sabe o que está acontecendo. Sabe, você pegou o trem, o destino está lá escrito, mas você não tem a menor ideia de por onde esse trem está passando para chegar lá. Você não sabe o que está acontecendo. Então você pode se abrir para dizer: Senhor, abre o meu coração, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa aprender a amar como essas pessoas amam. Tá? Como? Em primeiro lugar, se eu quero vivenciar essas experiências, eu tenho que agradecer a Deus pelas pessoas. Paulo diz: eu não cesso de dar graças.
quando nós cessamos de ver as coisas como Deus vê, surge a murmuração. Eu preciso aprender a agradecer a Deus pelas pessoas. Porque a partir do momento que eu não vejo Deus agindo na vida dos seres humanos, eu não acredito que Deus pode agir na minha vida. A partir do momento que eu só vejo defeitos e que eu tenho críticas, eu tenho dificuldade de agradecer a Deus pelas pessoas. E eu quero te dizer que a igreja é um lugar onde Deus coloca anjos. Anjo não tem sexo, só tem a palavra anjo na Bíblia, não tem anja. Apesar do empoderamento, é só anjo mesmo. Anjo não tem sexo. Tá? Então, é isso. Se não fosse, seria angina, né? Angina e anjo, né? Não, é anjos. Nós estamos vivendo um tempo que é muito difícil a gente ver o outro. Porque a gente está muito ocupado em ver a gente mesmo. O que aconteceu com a pós-modernidade? Vou explicar da minha maneira de ver. Os seres humanos se multiplicaram igual gafanhotos. E está todo mundo comendo tudo. Os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos humanos também, ou seja, tentando encontrar o espaço do outro para poder, né? Para poder se destacar. E aí, o que acontece? Eu tenho que valorizar a mim mesmo. Então eu criei minha página e não tem nada contra você criar a sua. De jeito nenhum. E contra isso, é ir contra um fato da pós-modernidade. Qual que é? O ser humano está fragmentado no meio das experiências dele. Então ele precisa encontrar sentido. Então todos nós estamos querendo dizer, olha, eu sou eu, tá? Prazer, eu. Como que é o nome de vocês? Eu sou eu, tá bom? Então o ser humano está dizendo isso. Então valorizar o outro parece uma atitude que me desmerece. Eu acho interessante, já estou há um bom tempo na igreja, e quando as pessoas começam a falar bem de alguém, ou falar algo maravilhoso de alguém, pode ser a pessoa mais humilde. Ela já tem que pedir desculpa à pessoa que está falando, para dizer, eu não quero que ele se orgulhe. Me dá a sensação que é o contrário. Eu não quero ficar muito pequeno se eu continuar falando dessa pessoa, porque ela é incrível. O que a Bíblia diz é que quando você agradece a Deus pelas pessoas, você se torna participante com elas dessa herança. É da sua família. Ele está ganhando, você está ganhando também. É a família de Deus. Deus vai distribuir isso, a família da fé. Segunda coisa, que eu acho muito interessante, a minha tradução, eu preferi usar a palavra lembrando. Lembrando de vocês. O que é lembrar de vocês? É um exercício da memória, mencionar os seus nomes. Lembrar do que Deus já realizou. Muito legal quando a gente vê o que Deus já fez na vida do Daniel, tá? A vida do Renan, a vida da Lilian, a vida... Por quê? Porque Deus está agindo. A gente fica dizendo, pô, quando vai chegar a minha vez? Porque Deus abençoe a irmã, ela está com um namoradão de primeira, né? E eu aqui estou lutando para ter um de terceiro e não está rolando. Ô papai, abençoa. Eu sou da família, papai. Papai, lembra de mim. Eu estou aqui na fila, tal e tudo. É muito ruim a gente falar de inveja santa, porque inveja não é nada santa, ela murcha qualquer coisa. Sabe aquele negócio? Que carro legal que você comprou, hein? Que legal. Daqui a pouco o pneu do irmão fura lá na frente, né? Isso é triste, meu irmão. Não é santa a inveja não, sabe? Pelo contrário, nós deveríamos entender o seguinte, que Deus está agindo de uma forma plural e diferente de cada pessoa. Talvez não chegou a hora do Senhor conceder aquilo que você acha que Ele devia conceder, Ele está concedendo outra coisa. Nós como igreja, nós precisamos aprender a mencionar o que Deus tem feito. Precisamos, sabe, chegar e dizer, Senhor, o Senhor realizou. Eu queria falar um pouquinho sobre o papel de um personagem na Grécia. Era o cara chamado de Aedo. Tá? O que era o Aedo na Grécia? Era o cara que ia
declamar os poemas. Tá? O que Homero tinha escrito, o Aedo ia lá na frente. E é interessante, os gregos acreditavam que nos poemas os heróis iam ser retratados. E todo herói tinha um Deus por trás. Por isso que eu acho a Bíblia incrível. Porque no mesmo tempo que os gregos estavam escrevendo, tá? A Bíblia é capaz de apresentar pessoas que não são heróicas, são pecadoras, erradas. E nenhum livro da antiguidade faz isso, só a Bíblia. E fala que Deus age. Eu acho a Bíblia incrível. Por quê? Porque estudei literatura antiga. Então eu olho para isso e acho incrível. E os gregos acreditavam que o Aedo era uma pessoa inspirada divinamente para levar a mensagem para as pessoas, para que a poesia que vinha das musas, as deusas da poesia, chegasse às pessoas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque os Aedos tinham que mencionar os nomes. Eles tinham que lembrar, trazer à memória que era uma outra deusa o que os deuses realizaram. Só que deuses falsos, deuses humanos. Mas a Grécia já tinha isso como um papel importante. Eu sempre falo que o Brasil isso é um problema. Que herói brasileiro bom é herói morto. Sempre falo isso. Me diga 5 heróis brasileiros aí. Tá pronto? 5 heróis para você dizer. Toda vez que eu falo isso, alguém ri. Eu queria te dizer que o médico que está trabalhando sem condições, não há 1 ano, mas há 20 anos, é um herói. Aquela professora primária, em condições desumanas de trabalho, e tem milhares no Brasil, é uma heroína. Só que herói brasileiro bom é herói morto. Bombeiro que morre na missão aqui no Brasil, não fez mais do que devia. E isso é coisa para louco. Isso sim é coisa para louco. Nós precisamos aprender a entender que Deus está agindo em mim. Que Deus está agindo não somente em mim, mas está agindo aqui. Mas que Deus não está agindo só aqui, Ele está agindo no mundo. E que nós, como povo de Deus, temos que relembrar isso e reconhecer que Deus está vivo. E clamar a Deus para que haja mais na vida dos nossos irmãos. Na casa dos nossos irmãos. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Foi um sentimento hoje meu no meu coração que eu queria compartilhar com você. Homens, preste atenção nisso. Deus chamou você para abençoar a sua casa. Deus não chamou você para dar ordem na sua casa. Deus mandou você abençoar a sua casa. Então você tem que chegar na sua casa, mas com fé, e abençoar a sua casa. Ah, mas eu sou só um filho. Você é parte. Mulheres, Deus chamou vocês para abençoarem a casa de vocês. Vocês podem abençoar a casa de vocês. Como? O Senhor chamou vocês para dizer: eu abençoo essa casa. Não é a casa, a parede. Tem gente que quer abençoar as paredes, né? Irmão, às vezes precisa de pintura mesmo, não vai ter jeito. Deus quer que você abençoe a casa. É mais do que isso. É mais do que a torneira. Eu repreendo a torneira pingando. Pode repreender. Pode repreender, irmão. A torneira vai continuar pingando, porque Deus tem planos. E às vezes o plano dele não é agir como você quer, mas como ele quer. Abençoe sua casa. Sua casa já é abençoada em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Então você tem que dizer isso lá na sua casa. Se você não aprender a dizer isso e a relembrar o que o Senhor tem feito por vocês, um dia seu filho vai estar reclamando da comida. Um dia seu filho vai estar reclamando da parede, da pintura, do seu, porque ele não entendeu que agradecer a Deus, que entender o que o povo de Deus é, a fortaleza de Deus, é cada coisinha que ele está fazendo no povo de Deus. Tem gente que comprou um sapato, estava furado. Eu não sei se você já andou com sapato furado, eu já andei. Sapato furado, você faz oração, anda com ele e ora para não pisar na água, né? Você dá uma cobertura ali e tal, e ora para não chover. Porque meu amigo, pobre, e vai furar a meia também. Tem jeito não, viu? E aí fica pior, né? Um sapato furado ninguém merece. Você vai andando com o sapato furado, daí choveu. Ixi, aquela tragédia, eu cheguei em casa. E aí o cara chega reclamando. Sapato fazendo aquele barulhinho, o camarada reclamando. Então uma pessoa comprou um sapato para você não ter valor nenhum. Me falei emborrachado agora. Agora eu nem trago jeito nenhum.
Deus está agindo no povo de Deus, e o que para você não vale nada, para uma pessoa é uma herança. E a gente tem que aprender a agradecer. Porque não tem coisa pior do que o povo indo para a terra prometida e murmurando, irmão. Terrível. Terrível. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que se você quer de verdade vivenciar, né, a herança dos santos, quer participar dela, quer ser um herdeiro, quer se enriquecer com isso, a terceira coisa é que você precisa de verdade ver a glória de Deus. Tá? Ver a glória de Deus. Queria voltar com vocês no texto base para a gente olhar de onde eu estou falando sobre isso, tá? Senão você vai falar, como pastor? Versículo 15. Tendo ouvido a fé, primeiro falamos sobre iluminar os olhos do coração, versículo 18, porque eu comecei por uma coisa: se Deus não iluminar seus olhos, você não vai enxergar, irmão. E aí eu estou falando sobre como é que eu posso de verdade, e aí eu falo sobre gratidão, que nós falamos no versículo 16, e aí nós começamos a pensar sobre o versículo 17, que Deus é o Pai da glória, tá? Versículo 18 ainda, para saberes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 17 diz que Deus é o Pai da glória. Queria te dizer, em terceiro lugar, sobre esse primeiro aspecto que a gente está compartilhando com vocês, é que a glória de Deus está na sua igreja. Mas quando eu falo isso, eu queria dizer que a igreja não é um lugar físico, não é uma catedral. A glória de Deus está na catedral, e uma catedral vai passar. Notre Dame era linda, queimou. Como os franceses têm muito dinheiro, eles vão construir a Notre Dame que eles quiserem. Eu não sei em quantos bilhões de euros já está as contribuições, mas eles têm bala, irmão, para fazer a Notre Dame. Mas sabe o que me chamou a atenção quando Notre Dame começou a pegar fogo? E acabou de pegar fogo? É que os franceses foram para a rua e eles estavam cantando um hino sobre Jesus? Não. Estavam cantando o hino da França. Porque a França está em primeiro. E Notre Dame lembra a França. Não lembra outra coisa mais. E se você não sabe como o secularismo tomou conta do europeu e como o europeu acredita nele mesmo, é porque você ainda não conhece. Isso de forma geral. A glória de Deus não é um templo feito por mãos humanas. A glória de Deus está na sua igreja. E isso é inconcebível. Ela é a noiva. Como assim? Ela é a noiva. Deus olha para a sua igreja e a vê através de Jesus. Eu e você, vamos ser sinceros, se a gente olhasse para a igreja, a gente queria destruir a igreja. Não sei se você ia ser um tipo de Thanos. Assim, eu gosto da igreja, 50% eu vou queimar. E a igreja vai ser uma bênção. Então, você não se lembra, começa com TH, né? Mas não é Theos, né? É Thanos. É queimar tudo. Eu nem estou contando o último filme, isso já passou. Aí você está na igreja, daqui a pouco aquele irmão que... Sabe aquele irmão? Aquela irmã vira farelo. E alguns irmãos dizem, glória a Deus. Aleluia, o Senhor está cuidando da sua igreja. Oh, aquele irmão virou fumaça. Deus é bom. Não, Deus não é assim. Deus olha para o pior cristão da igreja. Sabe aquele que começou agora, mas já tem todos os maus hábitos de todo mundo? Ele aprendeu que na hora da mensagem é hora de dormir, porque ele está na casa do pai. E na casa do pai é tão gostoso, tem ar-condicionado, cadeira boa, né? Ele aprendeu que tem as menininhas da igreja, que tem umas lá, meu, que beleza. E ele aprendeu isso. Porque tudo que é de ruim ele já aprendeu. Ele está há pouco tempo, mas ele é um aprendiz. Rápido. Então tudo que não presta ele já aderiu. E quando um líder espiritual olha para esse camarada, ele diz, isso aí é trevas.
E sai, e o fogo do céu tem que consumir, blá, 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 blá. Mas Deus olha para essa pessoa e diz assim: eu vou varrer da face da terra. E às vezes ele faz isso. E outras vezes ele diz: eu vou converter o coração desse pecador, filho de não sei quem da igreja, que acha que está salvo e que está perdido eternamente. Projeto Redenção a gente falava semanalmente. E um dos grupos que ia à frente também, lá no tempo de entrega, eram filhos de pastores, pessoas da igreja desde o seu nascimento. Disseram: hoje foi o meu dia. Alguns chegavam para mim lá na frente e me diziam: hoje foi o meu dia. Eu sou filho de não sei quem. Lá na frente é difícil, fala de quem é filho e eu não consigo lembrar mais. Mas o Senhor está fazendo a obra. Então o Senhor quer converter seu coração. Você é um cara perdido, cara. Você está na igreja, mas você não está. Você está perdido. E o Senhor precisa mobilizar seu coração para você se render a Ele e falar o que todo mundo falou, mas de coração. Ele precisa iluminar os olhos do seu coração para você enxergar, porque você está perdido. E se você, que se considera um cristão, está há muito tempo, mas não vê a glória de Deus na igreja, e olha, irmãos, eu já vi de tudo na igreja. Eu vi Satanás na igreja, muitas vezes. Eu já fui cravado pelos dentes não foi do anjo Gabriel, não, irmão, na igreja. Já sofri isso. Mas Deus está agindo na igreja. E o pior cristão, ou pior incrédulo que está na igreja, é alvo do amor de Deus. E Deus vai mostrar a glória dele, sabe como? Escolhendo salvar essa pessoa. E se eu e você fôssemos Deus, nós não faríamos isso. Nós queimaríamos essa pessoa. Thanos nele. É isso que nós faríamos. Por causa da crueldade no nosso coração. Um dia falou no Projeto Redenção, há muitos tempo atrás. Um cara que se converteu, foi para o seminário, e ele era mendigo. E ele disse que a frase que ele mais escutava alcoolizado era a pessoa dizendo para ele assim: o álcool é uma maneira do cara entorpecer. As pessoas passavam e diziam para ele: isso aí nem Deus dá jeito. E ele disse que de tanto ouvir isso, Deus tomou como pessoal o caso dele. Falou: eu vou dar jeito nesse cidadão. Deus pode. Queria que você dissesse isso nessa noite. Deus pode. Vamos falar mais forte aí? Deus pode. E Deus pode e Ele quer fazer isso. Mas por que Ele quer? Eu e você que somos pecadores não entendemos. Nós gostamos de salvar gente cheirosa, bonita, elegante, pessoa que, vai fazer a sua comunidade rica. E tem gente que procura também isso, dinheiro. Deus não. Deus manifesta a sublimidade dele em redimir a sua igreja. Deus manifesta